Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa Biblioteca PhysioBrain. E hoje a gente vai falar sobre artigos científicos. Eu vou citar mais especificamente 2 artigos científicos, 2 referências científicas muito relevantes dentro da área da doença de Parkinson aplicada ao exercício físico. Um deles é uma revisão sistemática com meta-análise, uma revisão Cochrane, que é uma revisão que reúne mais de 156 ensaios clínicos randomizados com quase 8.000 pacientes com doença de Parkinson. E o outro é um guideline europeu da doença de Parkinson dentro do contexto da fisioterapia. Então eu vou trazer algumas informações relacionadas à doença de Parkinson de uma forma muito clara para que você possa entender como avaliar e prescrever exercícios para pessoas com doença de Parkinson. Essas referências vão estar na descrição desse vídeo aqui, desse episódio, você vai poder consultá-las. São de livre acesso, então fica à vontade para você consultá-las. Primeiro que você precisa entender que a doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, os pacientes vão piorando os seus sinais e sintomas motores e não motores ao longo do tempo. E ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum do mundo, atrás apenas da doença de Alzheimer. Então a doença de Parkinson ela traz uma repercussão social muito grande, um impacto sobre a vida das pessoas que têm a doença de Parkinson. Eu sou suspeito para falar, porque eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado e estou fazendo pós-doutorado em pesquisas com doença de Parkinson. Então eu gosto muito de falar sobre esse tema, eu ensino muito, eu tenho pacientes com doença de Parkinson que eu atendo e eu também trabalho em conjunto com o nosso grupo de pesquisa com inovações e novos métodos de avaliação e intervenção na doença de Parkinson. Então a doença de Parkinson é uma doença que ela acomete principalmente os neurônios dopaminérgicos da substância negra lá no mesencéfalo. E isso traz diversas repercussões físico-motoras funcionais para as pessoas com doença de Parkinson. E ela tem os seus principais sinais e sintomas, que a gente chama de sinais cardinais da doença de Parkinson. Então, a pessoa com doença de Parkinson, ela tem, para que se chegue ao diagnóstico, né, a pessoa ela tem que ter a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, a pessoa fica mais lenta, então ela apresenta a bradicinesia associada com um ou mais dos outros sinais cardinais, que são a rigidez muscular, o tremor em repouso e algumas referências também consideram o sinal cardinal da instabilidade postural. Então, se a pessoa tem a bradicinesia associada com rigidez, bradicinesia associada com tremor, bradicinesia associada com tremor e rigidez e instabilidade postural, isso liga um sinal de alerta e a pessoa precisa consultar um neurologista para fazer os exames, para fazer o acompanhamento, para que se chegue ao diagnóstico da doença de Parkinson ou, em outros casos, se identifique os diagnósticos diferenciais, né, para outros parkinsonismo ou outros distúrbios de movimento. E além desses sinais cardinais, a pessoa com doença de Parkinson pode apresentar muitos outros sinais e sintomas motores e não motores. Então já se sabe que antes do desenvolvimento da doença de Parkinson, antes, digamos, dos sinais e sintomas motores aparecerem, a pessoa tem um período que se chama período prodrômico da doença de Parkinson, que ela pode estar desenvolvendo a doença, mas não tem nenhum sinal ou sintoma motor até aquele momento. Mas ela já pode apresentar muitos outros sinais que podem acompanhar até muitos anos antes do aparecimento do sintoma motor. Então o que é comum, o que a literatura traz para nós? A pessoa pode apresentar constipação intestinal recorrente. Então a pessoa tem muito tempo, né? Ela passa vários e vários dias ao longo da sua vida. A pessoa tem 30, 40, 50 anos e tem muita constipação intestinal. Aí ao longo do tempo ela pode começar a desenvolver também hiposmia. Então ela perde, né, a capacidade de sentir cheiros. Isso é uma característica das pessoas com doença de Parkinson. E também tem outro sinal que são os distúrbios do sono REM. Então a pessoa tem esses e outros sinais associados sem ter um sinal motor, liga um sinal de alerta, a pessoa precisa procurar um profissional para fazer uma avaliação, procurar um médico e neurologista para fazer uma avaliação para que se chegue a um diagnóstico ou não, para tentar identificar o que essa pessoa tem e qual seria a melhor forma de intervenção. Mas a partir do diagnóstico da doença de Parkinson, a pessoa precisa fazer atividades físicas, a pessoa precisa fazer exercício físico, a pessoa precisa estar inserida num contexto ativo. Isso porque outros sinais e sintomas motores e não motores aparecem. Então é muito comum a pessoa apresentar a diminuição da velocidade da marcha, a pessoa começar a apresentar instabilidade postural. Existem alguns pacientes que desenvolvem o freezing, né, que é o congelamento da marcha, a pessoa trava e não consegue sair
Então existem outros sinais que podem aparecer. Dentro dos sinais não motores, nós vemos também as alterações cognitivas, então a pessoa tende a apresentar alterações cognitivas com o passar do tempo. A pessoa, como eu já falei, pode apresentar alterações de sono, então isso é muito comum, as pesquisas estão avançando nesse sentido. A pessoa pode apresentar alterações emocionais, alterações psicológicas, isso precisa ser acompanhado com um profissional psicólogo também. E a gente costuma falar que cada pessoa desenvolve o seu Parkinson, né? Então a pessoa pode ter, né, uma característica, por exemplo, um subtipo do Parkinson rígido acinético, que é aquele que fica mais rígido, aquele que tem mais bradicinesia, mais acentuada, né? O paciente fica mais rígido, durinho. Mas também tem outros pacientes que eles ficam hipercinéticos, então eles começam a apresentar discinesias com o passar do tempo, eles têm muitos tremores, né? E o tremor do Parkinson, a gente precisa destacar que ele é o tremor em repouso, então a pessoa treme enquanto está em repouso, mas quando ela começa a fazer uma atividade, né, quando ela tenta fazer uma atividade voluntária, ela tende a diminuir esse tremor. Então, por exemplo, teve um paciente das nossas pesquisas, que ele era relojoeiro, né, ele trabalhava com relojoaria, ele fazia manutenções de relógios. E o que acontecia? Ele tremia, e as pessoas ficavam impressionadas que quando ele pegava um relógio para fazer manutenção, ele parava de tremer. E isso é muito comum no Parkinson, o tremor é em repouso, mas quando vai fazer uma atividade voluntária, né, uma atividade manual, com intenção, o tremor tende a diminuir. É comum os pacientes relatarem câimbras, dores musculares, dores articulares. Alguns pacientes, com o passar do tempo e o processo de envelhecimento também, começam a relatar, né, o aumento de saliva e às vezes algum escape, né, uma perda involuntária. Então isso pode acontecer também. E outras alterações na qualidade de vida, humor, né, que podem influenciar naqueles aspectos emocionais e no suporte social que a pessoa, né, percebe em relação a si mesma. Então essas são as principais alterações, a gente poderia falar sobre outras, mas as principais alterações são as alterações cognitivas, motoras, que repercutem nos demais aspectos do dia a dia da pessoa com doença de Parkinson. Então esses pacientes precisam estar inseridos, como eu falei, dentro de um contexto ativo, seja com um profissional fisioterapeuta, um profissional de educação física, ou esses profissionais se conversando. Então é importante o trabalho interdisciplinar e multiprofissional nesse contexto da doença de Parkinson, o médico neurologista, nutricionista, psicólogo, todos esses profissionais e outros também contribuem decisivamente para a melhora e para a manutenção da saúde e qualidade de vida desses pacientes. Mas mais especificamente a avaliação voltada para os aspectos físicos, motores e cognitivos da pessoa com doença de Parkinson, você precisa anotar aí as avaliações que são recomendadas, principalmente nesse contexto motor e não motor da pessoa com doença de Parkinson, que são essas escalas. Para avaliação do equilíbrio, a escala Mini-BEST e a escala Equilíbrio de Berg. São escalas traduzidas e validadas para a população brasileira no português e você pode utilizar. Elas são de fácil aplicação, rápida aplicação e são muito úteis para trazer informações para nós sobre o equilíbrio corporal de pessoas com doença de Parkinson. Você pode inserir também de sentar e levantar 5 vezes da cadeira, o 5 times sit to stand test. Você pode utilizar ele para avaliar tanto a questão de transferências, como equilíbrio, força e potência de membros inferiores de pessoas com doença de Parkinson. Nosso objetivo aqui, o meu objetivo não é destrinchar e falar sobre como você utiliza as escalas para avaliação, como te ensinar a avaliar, mas você pode pesquisar e consultar nas referências que tem aqui desse vídeo, desse episódio, para que você conheça mais sobre cada uma delas. E também no meu canal no YouTube nós temos essas informações, temos algumas escalas, alguns vídeos sobre escalas de avaliação e algumas eu já citei aqui. Também dentro desse contexto de equilíbrio funcional, equilíbrio dinâmico em marcha, você pode utilizar a Dynamic Gait Index, o índice de marcha dinâmica, a DGI, como ela é muito conhecida. Você pode utilizar ela também para avaliar esse contexto de mobilidade funcional e equilíbrio e também marcha de pessoas com doença de Parkinson. Óbvio que dentro da marcha você pode utilizar o teste de velocidade da marcha de 10 metros, de 6 metros e o clássico teste TUG, né? O teste TUG, que é o Time Up and Go Test, que você pode utilizar para avaliar mobilidade, equilíbrio funcional e algumas funções do equilíbrio também. É interessante você avaliar a capacidade física. Então a capacidade física pode ser avaliada tanto pelo teste de sentar e levantar 5 vezes que eu falei, como também pelo teste de caminhada de 6 minutos. Esses são alguns dos testes, principalmente testes físicos,
que são muito interessantes de ser utilizados na pessoa com doença de Parkinson. Mas você também pode utilizar algumas escalas, que são muito úteis para avaliar a função motora, a cognição, qualidade de vida e outros aspectos da pessoa com doença de Parkinson. Então anota aí. Você pode utilizar para avaliação cognitiva o teste Mini-Mental, o mini exame de estado mental, e o teste MoCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, que são triagens cognitivas, não são laudos, né? Não são avaliações neuropsicológicas, mas triagens, rastreios cognitivos que podem ser úteis na avaliação da pessoa com doença de Parkinson. Você pode utilizar a escala ABC, que é uma escala de confiança do equilíbrio da pessoa em algumas atividades específicas, então quanto que ela se sente confiante para realizar algumas das atividades do dia a dia. Você pode utilizar também a FES, que é uma escala que fala sobre eficácia de quedas, então nesse mesmo sentido, quanto que a pessoa se sente confiante para realizar atividades do dia a dia. E tem as escalas específicas da doença de Parkinson que você não pode deixar de incluir nas suas avaliações, que são a UPDRS e a PDQ-39. A PDQ-39, que é a Parkinson's Disease Questionnaire, é uma escala composta por 39 itens. Tem algumas versões já mais breves, mas a PDQ-39 ela é bem ampla, bem completa, e você utiliza para avaliar a qualidade de vida. Como que está a qualidade de vida pelo autorrelato da pessoa com doença de Parkinson nas mais variadas atividades, nas 39 atividades que são avaliadas ali. E a UPDRS, que é a escala unificada da doença de Parkinson, que ela é composta por 4 áreas, mas 2 delas são muito interessantes para você utilizar, você que trabalha com movimento, o profissional que trabalha com movimento, que é a área de atividades de vida diária e aspectos motores, sinais e sintomas motores. Então essas duas, a área 2 e 3, elas podem ser utilizadas para avaliação da pessoa com doença de Parkinson. E, gente, existem várias e várias outras formas de você avaliar, muitas outras escalas que você poderia incluir, mas eu cito essas aqui e você tem as referências para você consultar e você elaborar a sua atuação, a sua prática com pessoas com doença de Parkinson. Agora a gente vai falar um pouco sobre as intervenções motoras na doença de Parkinson, o que o exercício físico pode trazer de benefícios. Já iniciando sobre a parte da fisioterapia, os estudos mostram que a fisioterapia convencional, como é normalmente descrita em alguns artigos e algumas literaturas científicas, ela é fundamental para a manutenção e melhora dos sinais e sintomas motores e cognitivos da pessoa com doença de Parkinson. Então, dentro do contexto da fisioterapia, o que se faz, né? Então, atividades como uma sessão de fisioterapia. Normalmente tem um treino motor, um treino de fortalecimento, treino de mobilidade, treino respiratório. Esse contexto é benéfico para pessoas com doença de Parkinson e alguns estudos mostram os efeitos principais sendo sobre as capacidades motoras. Então, equilíbrio, caminhada, mobilidade em geral. Então a fisioterapia tem esse benefício e deve ser inserida como uma prática semanal para pessoas com doença de Parkinson. Outros estudos, outras formas de intervenção, treino em esteiras, treino com pistas visuais, treinamentos que envolvam deslocamentos e desafios de equilíbrio, são estratégias benéficas e que podem trazer benefícios principalmente sobre a capacidade motora de pessoas com doença de Parkinson. No meu mestrado e doutorado eu estudei muito sobre a questão da dupla tarefa. A dupla tarefa também tem sido apontada como uma estratégia de intervenção eficaz, então pode promover benefícios cognitivos e motores para pessoas com doença de Parkinson. O treino aeróbio é essencial e fundamental, precisa estar inserido também de um programa de intervenção para pessoas com doença de Parkinson. As evidências apontam cada vez mais, né, até a revisão sistemática com meta-análise que eu citei, que é uma base do que eu estou falando no nosso episódio de hoje, traz que a dança é fundamental para a melhora de sinais e sintomas motores da pessoa com doença de Parkinson. Ela é talvez uma das mais eficazes, que ela envolve muitos contextos, né? Ela é lúdica, ela é rítmica, normalmente ela envolve a interação pessoal entre mais de uma pessoa, então é muito interessante inserir a dança, óbvio, se for do gosto e do interesse da pessoa, dentro do contexto de intervenção para pessoas com doença de Parkinson. É vasta também a literatura apontando sobre alguns recursos, como por exemplo o Tai Chi Chuan, que é uma modalidade de exercício de intervenção que pode trazer benefícios para pessoas com doença de Parkinson. E as evidências são bem robustas no sentido de apontar os benefícios, principalmente sobre os aspectos motores e cognitivos de pessoas com doença de Parkinson. E também os exercícios físicos aquáticos, a fisioterapia aquática, a intervenção aquática pode ser uma ferramenta essencial e nessa revisão com meta-análise eles apontaram que ela foi uma das mais efetivas para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
porque o ambiente aquático é muito bom, é muito confortável, que pessoas com doença de Parkinson têm rigidez, lembra? Tem bradicinesia. O ambiente aquático por si só pode trazer benefícios que atenuam esses sintomas e melhoram, né? E muitas vezes essas intervenções elas são em grupos, então os benefícios também podem se estender por essa relação interpessoal que as pessoas com Parkinson têm em intervenções em grupo, e dentro do ambiente aquático seria melhor ainda. E o mais interessante de tudo é que as evidências apontam que não existe efeitos colaterais, efeitos adversos à prática do exercício físico para pessoas com doença de Parkinson. Então, se a pessoa quer dançar, vai dançar. Se a pessoa quer fazer musculação, vai para musculação. Se a pessoa quer fazer atividade aquática, vai para a piscina. Se a pessoa quer fazer tai chi chuan ao ar livre, vai. O importante é fazer exercício físico, é a pessoa ser mais ativa, porque diversas referências apontam os efeitos diretos e indiretos do exercício físico nas funções cognitivas, motoras e não motoras de pessoas com doença de Parkinson. Então, se você não sabia, agora não tem desculpa. Avaliação e intervenção por meio de exercícios físicos é essencial, fundamental na qualidade de vida de pessoas com Parkinson, e a nossa atuação como profissionais precisa ser baseada em evidências, baseada nas opções e preferências do paciente, para que a gente possa fazer uma prática baseada em evidências com excelência para cada um dos nossos pacientes. Então era isso, espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários, coloca suas dicas, suas opiniões e quais conteúdos você gostaria de ver aqui nos próximos episódios. Um abraço e até lá!